Leitura da Palavra de Deus. Levítico 5, do 1 ao 26. Casos especiais. Se alguém for intimado a depor em juízo e não denunciar, mesmo sendo testemunha ocular ou informada, peca e incorre em culpa. Ou se alguém, sem se dar conta, tocar em alguma coisa impura, tanto o cadáver de uma fera impura, como o cadáver de um animal doméstico impuro, ou de um réptil impuro, incorre em culpa quando toma consciência do fato. Ou se alguém, sem se dar conta, tocar em pessoa impura, manchada com qualquer tipo de impureza, incorre em culpa quando toma consciência do fato. Se alguém se torna culpado por alguma dessas coisas, deverá confessar o pecado cometido. E como penitência pelo pecado, oferecerá a Javé, pela violação, uma fêmea de gado pequeno, ovelha ou cabra. O sacerdote fará por essa pessoa o rito pelo pecado. Se a pessoa não tiver recursos para oferecer um animal pequeno como sacrifício pelo pecado que cometeu, levará para Javé 2 rolas ou 2 pombinhos, um deles para o sacrifício pelo pecado e o outro para o holocausto. A pessoa os levará ao sacerdote, que oferecerá em primeiro lugar o que for destinado em sacrifício pelo pecado. O sacerdote destroncará o pescoço da ave sem arrancar a cabeça. Com o sangue da vítima borrifará a parede do altar e em seguida espremerá o resto do sangue na base do altar. É um sacrifício pelo pecado. Quanto à outra ave, fará um holocausto conforme o ritual. O sacerdote fará assim o rito pelo pecado desse homem e este ficará perdoado. Se a pessoa não tiver recursos para oferecer 2 rolas ou 2 pombinhos, levará 4,5 litros de flor de farinha como oferta pelo pecado cometido. Não colocará nela nem azeite nem incenso, pois é um sacrifício pelo pecado. Depois levará a farinha ao sacerdote, que tomará um punhado como memorial para ser queimado no altar em cima das ofertas para Javé. É um sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará assim o rito pelo pecado que um homem cometeu num desses casos, e o pecado ficará perdoado. O resto, como as ofertas de flor de farinha, pertence ao sacerdote. Javé falou a Moisés: se alguém cometer uma falta, pegando sem querer alguma coisa consagrada a Javé, oferecerá para Javé como penitência um cordeiro sem defeito, avaliado em 20 gramas de prata, conforme o peso padrão que está no santuário. E quem tiver pego restituirá o dano com o acréscimo de 1/5 e o entregará ao sacerdote. Este fará por ele o rito com o cordeiro do sacrifício de reparação e ficará perdoado. Se alguém, sem se dar conta, praticar alguma coisa proibida pelos mandamentos de Javé, será responsável e carregará o peso de sua falta. Como sacrifício de reparação, levará ao sacerdote um cordeiro sem defeito, avaliado em proporção com a culpa. O sacerdote fará o rito pelo pecado cometido sem saber, e o pecador ficará perdoado. É um sacrifício de reparação, e esse homem é responsável diante de Javé. Javé falou a Moisés: se alguém cometer uma falta contra Javé, recusando devolver ao seu próximo um depósito recebido ou penhor a ele confiado, em alguma coisa roubada ou tirada à força como fraude, ou se encontrar uma coisa perdida e o negar, jurando falsamente sobre alguma das coisas pelas quais o homem pode pecar, se houver pecado assim, tornando-se por isso culpado, devolverá a coisa roubada ou tirada à força com fraude, ou o depósito a ele confiado, ou objeto perdido que tenha encontrado,
ou qualquer coisa pela qual tenha jurado em falso. Fará a restituição integral, acrescentando 1/5, e o devolverá ao proprietário no mesmo dia em que oferecer o sacrifício de reparação. Como sacrifício de reparação em honra de Javé, levará o sacerdote um cordeiro sem defeito, avaliado em proporção com a culpa. O sacerdote fará por ele o rito diante de Javé e o perdoará de qualquer falta que tenha cometido. Palavra do Senhor, graças a Deus.